Graça e paz, queridos irmãos, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um culto de louvor, honra e adoração ao nosso Deus. Somos a Igreja Presbiteriana do Meier, uma igreja que é uma comunidade dos discípulos de Cristo, uma igreja que busca servir e seguir a Jesus e transmitir o Evangelho através de uma vida que realmente corresponda à vontade de Deus, compartilhar desse Evangelho a todas as pessoas. Nós estamos dizendo a você, nessa manhã, que o Senhor tem cuidado de ti. Ele é o Deus que supre todas as tuas necessidades. Aliás, a palavra de Deus diz que Ele é aquele que supre cada uma das nossas necessidades, como Jesus declarou lá em Mateus, no capítulo 6, discorrendo a respeito da solicitude da vida. Ele disse que Ele é aquele que nos farta, Ele é aquele que nos assegura o alimento diário. Não devemos estar preocupados com nada nessa vida. Embora a nossa fragilidade humana reclame a preocupação, sabemos que o Senhor está absolutamente no controle. E se Ele cuida, conforme Ele mesmo declarou, daqueles passarinhos que estão lá fora, Ele faz vestir todas as flores do campo. É Ele quem cuida, quem sustenta e quem faz a manutenção com muito amor no dia a dia da tua e da minha vida. Nós vamos orar agora. Eu quero convidar você, muito mais do que curvar a sua fronte. Curve o seu coração. Dobre os joelhos da alma. Fale com o Senhor. Fale para Ele, conte para Ele que você o ama, que você deseja nessa manhã adorá-lo em espírito e em verdade. Também confesse a Ele as tuas faltas. Nós precisamos ter a humildade de reconhecer que somos falhos, porque somos pecadores. Vamos buscar a Deus em oração e depois estarei quebrando esse silêncio de oração, levando ao Senhor cada um de nós, intercedendo pelo povo de Deus nessa manhã.
Nosso bondoso Deus e Pai, nós o adoramos na bela manhã deste domingo, reconhecendo que Tu és o nosso único Deus. Tu és aquele que enviou Jesus Cristo, Teu Filho amado, aquele que a Bíblia chama de pão vivo que desceu do céu, aquele que nutre o nosso coração, aquele que nos sustenta, que alimenta os nossos corações. Ah, Senhor, nessa manhã, nós queremos Te oferecer esse culto com todo o nosso coração e com um coração puro, um coração limpo. Por isso, desde já te pedimos humildemente que o Senhor nos perdoe, que o Senhor faça brotar em cada um de nós verdadeiro arrependimento, para que ao buscarmos o Senhor, o façamos realmente como convém fazê-lo, com um coração completamente rendido ao Senhor, com um coração temente ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do seu povo, que se reúne ao redor de um computador, de uma televisão ou de um celular, para nesse momento, pelas redes digitais, estarmos juntos, buscando a Ti nessa unidade da igreja que não está reunida presencialmente. Não há nesses dias, nesses meses, um ajuntamento do Teu povo na presencialidade, mas estamos nos ajuntando, cada um em sua casa, cada um no local onde se encontra, para, pela fé que nos une, estarmos diante do Deus que supre cada uma das nossas necessidades. O Deus que em Cristo Jesus elaborou um plano maravilhoso de redenção para aqueles que de fato são chamados segundo o Teu propósito, daqueles que de fato foram escolhidos antes da fundação do mundo. Senhor, somos de fato privilegiados, portanto, por essa contemplação da Tua graça sobre cada um de nós. Que haja alegria no nosso coração ao longo desse dia, que possamos de fato perceber a cada passo que estamos dando, a cada momento que vamos passar no dia de hoje, a Tua presença nos confortando, nos encorajando, a Tua presença nos alimentando. Muito obrigado, ó Deus, porque em Cristo Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo, estamos juntos para celebrarmos louvores, a adoração que a Ti é devida e recebermos a Tua maravilhosa palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ler a palavra de Deus? Nós vamos fazer essa leitura de forma alternada no Salmo 46, esse salmo belíssimo que fala sobre o Senhor sendo de fato o nosso refúgio, a nossa fortaleza, independente de qualquer situação adversa, da intensidade que as procelas, que as ondas bravias da vida venham contra você e se arremeter contra mim. Nós temos do Senhor esse local de segurança, de repouso. Ele é assim, segundo diz aqui a sua palavra. Leamos juntos então, de forma alternada, o Salmo 46, que é projetado para você nos acompanhar aqui em nossa tela. Diz assim a palavra de Deus através do salmista: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é o teu refúgio, fortaleza, Ele é esse socorro sempre bem presente no dia de angústia.
no dia da tribulação. Temos passado por momentos incertos, por momentos de tribulação, temos passado todo mundo por um momento em que estamos assolados por essa pandemia. Mas não é só a pandemia que nos assola. Existem situações as mais diversas e que já te acompanham, me acompanham antes desse ciclo de doenças. E eu quero dizer para você que em todos esses momentos, em todas essas situações, antes desse tempo, e mesmo quando esse tempo passar, depois, o Senhor continuará sendo o refúgio que nos consola, o refúgio, a fortaleza que renova a nossa fé. Portanto, agradecidos a Ele, vamos louvá-lo, vamos dizer para Ele que nos rendemos a Ele, vamos dar a Ele e tributar a Ele a glória, a força e honra, vamos adorá-lo porque Ele de fato é o único que é digno de receber toda a honra, glória e louvor pelos lábios do seu povo. Adoremos a Jesus. Rendemos a Ti glória, força e honra. Adoramos a Ti, pois és digno, Senhor. Temos certeza que estás neste lugar, onde Teu povo se reuniu para declarar: rendemos a Ti glória, força e honra. Adoramos a Ti, pois és digno, Senhor. Temos certeza que estás neste lugar, onde Teu povo se reúne para declarar tudo aquilo que Jesus tem feito por nós. Maravilhas que se realizam por Suas mãos. Jubilosos estamos na congregação, exaltando e servindo de coração, com alegria vivendo com o meu irmão. Temos paz e Deus e vida em comunhão. Tudo aquilo que Jesus tem feito por nós. Maravilhas que se realizam por Suas mãos. Jubilosos estamos na congregação, exaltando e servindo de coração, com alegria vivendo com o meu irmão. Temos paz e Deus e vida, paz e Deus e vida, temos paz e Deus e vida em comunhão. Vamos louvar a esse Deus que sobre toda a terra é Rei. Essa canção fala que não há um lugar onde Ele não reine. Desde lugares mais altos, como as montanhas e o pôr do sol. O cantor aqui diz que o maior desejo dele é que o Senhor reine na sua vida. E eu justifico essa frase: vem reinar de novo em mim. Não que Ele não tenha reinado absoluto sobre a sua vida, mas porque muitas vezes nós deixamos de perceber o reino do Senhor em nós. Nos afastamos dEle por conta dos nossos pecados, somos teimosos, queremos fazer a nossa própria vontade, nossa rebeldia de coração. Mas Ele está ali com a gente. Mas nós precisamos dizer: Senhor, reina de novo. Eu quero que Tu assumas, de fato, o comando da minha vida. Eu quero honrá-lo. Eu quero fazer a Tua vontade. Vamos louvar o Senhor? Sobre toda a
coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim, que o Senhor reine em nós, reine absolutamente pelo poder da sua palavra na nossa vida, na tua vida, querido. Eu quero convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 6. Nós vamos acompanhar a leitura que eu estarei fazendo. Você está pegando aí a sua Bíblia, ou abrindo a Bíblia no seu aplicativo de celular. João capítulo 6, eu quero fazer a leitura do verso 28 ao verso 35. Diz assim o texto da palavra de Deus: dirigiam-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Vamos orar mais uma vez? Pai, rogamos que agora a palavra que é tua, o que acabamos de ler, produza em nós vida, produza em nós a consciência de que precisamos ser transformados por ela e colocar em prática o que dela recebemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria nessa manhã compartilhar com vocês sobre o seguinte tema: Jesus, o pão da vida. Jesus, o pão da vida. Vamos conversar um pouquinho sobre pão, esse alimento tão importante e tão tradicional à nossa mesa, não só no café da manhã, mas aquele pãozinho gostoso, quentinho, tanto pela manhã como também à tarde.
o pão que também usamos às vezes para acompanhar algum tipo de comida, de prato, o pão que usamos até quando uma torrada para acompanhar aquela sopa. O pão, de fato, ele é muito importante. Ele tem um lugar especial à nossa mesa. Quem é que não já passou pela experiência de esperar um pouquinho mais aquela fornada da padaria, o pãozinho sair quente, quando ele sai quentinho, sai com aquele aroma de pão fresquinho, e aí a gente passa a manteiga ou a margarina e ela derrete ali, muito gostoso, acompanhando um cafezinho, não é verdade? Mas eu quero dizer para você que dentro da cultura judaica, e que somos então arremetidos por conta do texto bíblico que acabamos de ler, o texto nos remete aos dias de Jesus, a comunidade dos judeus. O pão, para a cultura judaica, era o alimento básico, vital. Precisamos entender que todas as vezes que há referência ao pão nas Escrituras, o pão ele ocupa esse lugar de destaque, assim como o vinho também. Hoje, entre os judeus, entre o povo lá de Israel, esse pão, ele hoje tem mais algo que nutre um sentimento religioso, um sentimentalismo, mas não é hoje o prato principal ou aquele que é vital. Chegou a modernidade, mas naqueles dias de Jesus, ele o era. Então, quando falamos a respeito desse texto em que Jesus está discorrendo a respeito de si mesmo e falando que ele é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, Jesus, nesta sessão, ele está dando uma resposta aos judeus que estavam com o seu coração rebelde, com os corações fechados, corações incrédulos. Jesus, nesse mesmo capítulo de número 6, lá no início, ele vai discorrer a respeito da sua missão. Ele vai falar do propósito para o qual Deus, o Pai, o Deus do povo de Israel, o Deus que andou com o povo todo esse tempo, até ali. Jesus vai falar sobre este propósito de Deus o ter enviado. Mas ele não só fala desse propósito a respeito do seu ministério, da sua missão entre o seu povo. Mais adiante, depois vai haver aquela grande multiplicação de pães e peixes. E agora, Jesus então aproveita para mostrar ou demonstrar na prática o porquê ele fizera aquela multiplicação de pães. Porque ele havia explicado aos judeus, aquela multidão que o seguia, a respeito do seu propósito, da sua missão. E chega um momento, aqui nesse capítulo 6, principalmente a partir do versículo 22, quando aquela multidão estava do outro lado do mar da Galileia, começa então a se inquietar. E eles partem atrás de Jesus. E o texto fala aqui para a gente que eles têm um reencontro com Jesus na outra margem do lago, ou do mar, né? O mar da Galileia, na verdade, era um lago. O lago de Genezaré, também chamado de Tiberíades. E ali eles encontram Jesus e começam a questionar a Jesus. Justamente eles estavam incomodados, porque Jesus falava de que ele veio para testificar a respeito do Pai. E Jesus era o enviado de Deus para o seu povo. E, na verdade, ele tinha a mesma essência que o Pai. Ele era Deus com o Pai. Ele era um com o Pai. E aí, o texto vai discorrendo até o momento em que, impacientes, com a alma extremamente aflita, esses discípulos agora passam a se dirigir a Jesus e perguntá-lo de forma mais aguda a respeito do entendimento que eles queriam ter sobre o que Jesus de fato veio fazer. E se ele era capaz de realizar as obras do Pai, as obras de Deus. E como eles poderiam então realizar essas obras? Eles estavam falando a respeito de um modelo, e esse modelo que eles tinham era Moisés. Então,
primeira coisa que eu queria destacar com vocês, por Jesus ser o pão da vida, é que Jesus é a resposta do amor que procede de Deus. Jesus é a resposta do amor que procede de Deus. Veja, no versículo 28 e 29, a inquietação, através daquela pergunta, daquele inquirimento por parte dos discípulos, por parte da multidão a Jesus. Veja comigo o versículo 28 e 29. Diz assim o texto: dirigiram-se, pois, a ele, a Jesus, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? A resposta de Jesus foi tácita, foi contundente, foi objetiva. Ele disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês estão vendo a pessoa em carne e osso diante de vocês, a qual Deus enviou para que a obra dele fosse cumprida. Diante das palavras de Jesus, aquelas pessoas, elas entenderam erroneamente que ele estava dizendo que Deus exigia delas certas obras da lei, para que elas pudessem então fazer aquilo que estava de acordo com a vontade de Deus, cumprir a lei. É muito claro o texto, porque a resposta de Jesus vai aclarar, vai trazer um entendimento correto, vai ajustar o entendimento daquelas pessoas que não sabiam de fato o que era verdadeiramente fazer a obra de Deus. Então, Jesus declara: a obra de Deus é estar justamente fazendo a vontade dele pelo fato de crer naquele que por ele foi enviado. Então, a reação da multidão é de uma forma que demonstra toda a sua cegueira espiritual. Perceba, aquela multidão estava cega espiritualmente. O povo disse logo em seguida: então, que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são as tuas obras? Na verdade, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido ouvinte, aquelas pessoas estavam pedindo para ver de fato as credenciais daquele que havia acabado de alimentar sobrenaturalmente uma multidão com cerca de 5.000 homens. Eles queriam um sinal. Os judeus, e é bom que se faça essa diferenciação, diferentemente dos gregos, o sinal que os judeus pediam eram sempre sinais das coisas sobrenaturais, que envolviam os elementos da natureza. Eles estavam acostumados, ao decorrer de toda a caminhada, desde antes mesmo da libertação do povo do Egito, a ver manifestações maravilhosas de Deus. Os gregos não. Os gregos sempre se fiaram no conhecimento, na razão, sempre se estribaram na sua filosofia. E os judeus aqui pedem sinal. Mas eles não sabiam, na verdade, que aquele milagre que Jesus havia realizado já era o sinal de que aquele que transformou ou multiplicou pouquíssimos pães em uma quantidade de pães inestimável, incalculável, que alimentou aquela multidão, ele na verdade fez aquele sinal para mostrar que ele era poderoso para alimentar aqueles que ali estavam e muito mais, mas eles não voltariam a ter fome. O texto, portanto, mostra para a gente que Jesus ele é essa resposta do amor de Deus que procede do Pai e que vai trazer às pessoas a solução definitiva para a sua fome. Eu quero dizer uma coisa a você nessa manhã. Eu e você, espiritualmente falando, temos uma sede insaciável, uma fome insaciável de Deus. Todo ser humano tem. Mas é importante que você entenda que essa fome só pode ser saciada pela manifestação do amor e da graça de Deus ao nosso coração. As pessoas hoje procuram matar essa fome, sufocar essa fome em outros tipos de alimentos.
alimentos como o dinheiro, alimentos como o sexo, alimentos como a fama, a vontade de ser melhor do que o outro, a vontade de possuir riquezas, ou até mesmo de forma moderada, ter conforto. As pessoas têm fome de serem reconhecidas, de serem acolhidas. O ser humano que é justo, ou que procura ser justo, no sentido de ser razoável com o próximo, ter justiça social crescendo no país, essa pessoa tem sede de justiça, tem fome de justiça. Mas a palavra do Senhor nos mostra que o único que é capaz de saciar todas essas nossas fomes é o Filho de Deus. Porque quando Jesus ele entra no nosso coração, quando ele de fato está à mesa do nosso coração para nos banquetear, para nos dar a si mesmo como alimento que nos nutre, como alimento que nos sustenta, nele então temos o poder, temos a força, não só de sermos fortalecidos, como também de fortalecermos a outros, de sermos instrumento dele para poder abençoar vidas. Mas eu quero dizer a você nessa manhã, meu irmão, minha irmã, que se Jesus de fato é a resposta do amor que procede de Deus, nós precisamos entender que ele é este alimento que está acima de todos os outros alimentos. Não adianta eu também ter sede de justiça ou fome de justiça, termos fome de fazer o bem às pessoas, se colocamos essa fome de fazer o bem, essa fome de ajudarmos pessoas, acima deste alimento que ele é que nos direcionará a praticarmos com equilíbrio a manifestação da sua vontade. Eu quero dizer a você que esse pão vivo que desceu do céu e que diz aqui no texto que é enviado por Deus, a palavra do Senhor diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho. Então Jesus é a resposta do amor que procede de Deus, porque a forma como Deus manifestou o seu amor ao mundo para alimentar o mundo de uma única vez, para que não tenhamos mais a fome de ficarmos recorrendo a alimentos que são tipificados por coisas como essas que eu acabei de citar, e que vão passar, que vão perecer. Jesus é essa resposta definitiva e que se configura na grande obra de Deus. Se você não tiver a pessoa de Jesus, e o Evangelho declara isso em alto e bom som, sendo o alimento essencial na sua vida, sendo aquele que realmente te direciona, sendo aquele a quem você deve consultar a cada instante sobre cada decisão que você tenha que tomar. Se você não buscar a Ele com a mesma intensidade, com a mesma fome que você busca o seu alimento cotidiano, porque sem o alimento do cotidiano você não consegue sustentar, suas forças se esvaem, você se enfraquece. Quantas pessoas estão sofrendo de inanição espiritual? Quantos crentes andam desanimados? Quantos se dizem cristãos e estão vivendo à beira de um caos na sua vida espiritual? Isso traz consequências também para a sua vida emocional, para a sua vida física, porque não cuidam de se alimentar diariamente, responsavelmente, sistematicamente da palavra do Senhor. Aqueles que interpelaram Jesus eram seus seguidores, eram pessoas que diziam admirá-lo, e eles ainda não estavam compreendendo a sua vontade, ainda estavam confusos. Por quê? Porque havia incredulidade em seus corações. Muitas pessoas que estão na igreja, que têm seu nome arrolado num livro de membresia de uma igreja, que cantam louvores, que fazem parte das sociedades internas da igreja, que possuem até algum cargo dentro da igreja,
Essas pessoas ainda assim podem estar sofrendo de uma inanição espiritual por conta da incredulidade. Me lembro certa vez que o ministro do Evangelho foi interrogado quando lhe fizeram a seguinte pergunta: reverendo, o crente pode ficar endemoniado? Ele disse: olha, pastor pode ficar endemoniado, presbítero pode ficar endemoniado, diácono pode ficar possuído pelo demônio, presidente de sociedade interna pode ficar, aquele irmãozinho que fica sentado lá no banco assistindo o culto pode ser possuído por um demônio. E aquele seu interlocutor foi ficando com os olhos arregalados, tipo, que isso, pastor? E o pastor ao final arrematou dizendo: mas crente não. Você entendeu? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A incredulidade é um mal que tem acometido muitos que se dizem crentes ou cristãos. Existe um livro que fala sobre o ateísmo cristão. Crentes que dizem que são crentes, cristãos que são nominais, mas não vivem como cristãos. Dizem professar que acreditam em Deus, mas as suas obras, as suas atitudes não demonstram isso. A pergunta daqueles homens no verso 28, se dirigindo a Jesus, foi: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus disse: você quer realizar as obras de Deus? Creia em mim. Creia que eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Creia que de fato eu fui enviado pelo Pai. Muitos concílios da igreja, no início da história da igreja cristã, se reuniram para discutir se Jesus era procedente de Deus, se Jesus era procedente só do Espírito Santo, se Jesus tinha a mesma substância do Pai, se não era um ou era um com o Pai. A grande verdade é que ele com o Pai são um. A grande verdade é que ele é enviado do Pai, porque ele é Deus conosco, é o Emanuel, segundo diz a sua palavra. Então, essa multidão reage de uma forma que demonstrava a sua cegueira espiritual. E nós, como crentes nesse século 21, precisamos olhar para Jesus e compreender que nós já fomos curados dessa cegueira espiritual. E reconhecemos de fato ser Jesus a resposta do amor que procede de Deus, dessa graça que transforma o nosso coração. Mas Jesus não é apenas a resposta do amor que procede de Deus. Jesus também é o eterno alimento que sacia a nossa fome espiritual. Acompanhe comigo a leitura agora do verso 30 ao verso 35. Diz assim o texto: então lhe disseram eles, a resposta daqueles discípulos, intercalando com Jesus, replicando agora a resposta de Jesus: que sinal fazes para que vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Jesus já havia dito que para eles fazerem as obras de Deus precisavam crer que ele era o enviado de Deus. Eles ainda não se dão por satisfeitos. E eles continuam interpelando Jesus, dizendo: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Ora, o Senhor não havia acabado de fazer um grande milagre na multiplicação de pães e peixes? O que é que essa gente, o que é que essas pessoas queriam mais? Diz o texto então, aqueles homens continuam dizendo: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. E Jesus mais uma vez os repreende dizendo: em verdade vos digo, não foi Moisés quem deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Jesus, em outras palavras, está dizendo: vocês estão apegados ao modelo religioso, ao modelo da tradição, da lei em Moisés. Eu sou o novo. Eu sou o enviado de Deus agora que traz a perfeição.
do cuidado do Pai, do amor do Pai, da graça do Pai, para que vocês não vivam mais apegados e aprisionados ao peso da lei. E logo em seguida, Jesus vai dizer, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Jesus está sendo mais uma vez claro e contundente. Eu sou esse pão do céu. Eu não sou o maná que durante 40 anos alimentou o povo e que tinha que ser renovado a cada dia, mas como a fome do povo também era renovada a cada dia. Não. Eu vim uma única vez. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, que de uma única vez vou alimentar vocês. E não será necessário que eu venha e que eu retorne, e que eu venha e que eu entre nesse ciclo uma única vez, para também saciar a fome de vocês de uma vez por todas. Queridos, quando Jesus ele entra na sua vida como este alimento, quando você se apropria dessa graça do Senhor no seu coração, quando você tem sede da sua palavra, fome da sua palavra, quando você tem fome de pregar o Evangelho, porque você está cheio deste alimento, você está suprido, e quando estamos supridos da graça de Deus, do Evangelho do Pai, nós temos vontade de manifestá-lo às pessoas, para que as pessoas também se alimentem a razão daquilo que recebemos do Senhor Jesus. O que Jesus fez minutos ou horas antes de pregar essa palavra a esses homens, a entregar essa palavra àquelas pessoas, ele havia feito o grande milagre da multiplicação. Ele tinha em suas mãos o quê? Apenas pouquinhos pães. E ele levantou aqueles pães e aqueles peixinhos e deu graças a Deus, porque na verdade ele dependia do Pai que o havia enviado. Quando você e eu damos graças a Deus por tudo aquilo que temos, ainda que aos nossos olhos seja algo tão pouco, tão pequenininho, Deus é poderoso para multiplicar, fazer com que tudo aquilo que temos, que ainda que seja diminuto aos nossos olhos, Ele faz com que seja muito e possa alimentar a muitos. Você talvez esteja aí na sua casa se perguntando, mas pastor, eu não estou vivendo um momento muito bom na minha vida. A minha fé está muito diminuta. Eu estou muito abalado. Eu estou me sentindo desanimado. Eu estou me sentindo fragilizado por todas essas situações ou outras situações que correspondem a uma verdade muito particular que talvez não tenha nada a ver com esse momento de isolamento social. Mas eu quero, em nome de Jesus, dizer uma coisa para você. Eu não posso olhar nos seus olhos por causa da câmera e do espaço que nos separa. Mas olhe bem para os meus olhos, eu quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Deus não enviou Jesus para você, porque Ele enviou para você. Mas Ele não enviou o seu Filho para você, para que você fique mendigando deste pão, que pode completar, saciar completamente a tua fome de Deus. Jesus não se dá a você por pedaços. Jesus não é como uma migalha que cai da mesa do céu para que você pegue um pouquinho ali ou um pouquinho acolá. Jesus se deu inteiro por você. Ele está diante de você nesse momento, pela sua palavra. Se você está se sentindo fragilizado nessa manhã, ou alguns dias você já vem assim, em nome de Jesus, do pão vivo que desceu do céu, dobre os seus joelhos dentro da sua casa, onde você está, e diga: Jesus, enche o meu coração da tua paz, enche o meu coração da santa alegria que vem do céu, que a paz do céu preenche o meu coração, que o medo de adoecimento, o medo de contrair uma doença, seja repreendido agora em nome de Jesus. Que o medo de perder a minha própria vida seja repreendido agora em nome de Jesus. E essa voz que eu fico ouvindo dentro de mim, esse sentimento que está dentro de mim, dizendo que eu não tenho valor, que eu não presto para nada, que não há mais jeito em relação a essa situação que eu tenho vivido.
Senhor, eu não quero mais ouvi-la em nome de Jesus. Eu quero ouvir a tua voz nessa manhã, que diz que aquele que tiver fome e sede, venha a mim, porque eu vou saciá-lo. Você nessa manhã, em nome de Jesus, vai ouvir a voz que diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, destrancar essa porta do teu coração, eu vou entrar e eu vou ceiar com você, diz o Senhor Jesus. Eu vou ser alimento para o seu coração. Querido, Jesus diz aqui no verso 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Talvez a sua pergunta, talvez a sua inquietação, o seu desejo seja também o daquelas pessoas, quando eles disseram no verso 34, Senhor, dá-nos sempre desse pão, por favor, Senhor, alimenta-nos. Clame ao Senhor como aquelas pessoas clamaram. A palavra do Senhor diz: bendito seja Deus que não nos rejeita a oração e nem afasta de nós a sua graça. Querido, a resposta de Jesus foi clara. Jesus respondeu dizendo: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus é esse pão da vida, que vai saciar a tua fome nessa manhã. Por isso ele disse: eu sou o pão da vida. Jesus, ele se coloca nessa manhã para você não só como sustentador da vida, mas ele é o doador da vida. Jesus não está se referindo a qualquer tipo de vida. Essa vida aqui que experimentamos com todas as lutas ou até mesmo seus momentos de vitória, de triunfo, tudo isso aqui vai passar. Se você crê de fato que Jesus é esse alimento que vai nutrir e vai sustentar a tua vida espiritual, ele vai matar essa fome que você tem de ser feliz. O homem só pode ser feliz se tiver em Jesus Cristo. É interessante notar que Jesus diz que a fé deve ser depositada nele, e não em milagres e sinais. É isso que ele está dizendo para aquela gente. Olha, vocês viram há pouco eu fazer um grande milagre, mas vocês não entenderam que este milagre que eu realizei tipifica a minha pessoa. A multiplicação de pães e de peixes é só uma pontinha do iceberg, porque na verdade eu sou aquele que alimenta definitivamente. Não faça e não creia como os judeus daqueles dias, que queriam crer em Jesus com base na operação de maravilhas, de milagres. Nós não precisamos pedir mais a Jesus nenhum sinal. Você não tem que pedir mais nada a Jesus, não peça nenhum sinal. Ele já veio. Ele já se deu por você. Sabe por quê? Se a gente pensar de forma diferente, nós vamos estar nos enganando, como aqueles judeus, como aqueles seguidores de Jesus, como aquela multidão se enganou. Queridos, eu quero concluir dizendo para você que Jesus é esse eterno alimento que vem de Deus, que procede de Deus, que sacia a nossa fome espiritual. Você tem fome de Deus? Você tem fome de ser de fato feliz? Você tem fome de justiça, de paz? Reconheça que Jesus Cristo é esse único e suficiente pão que desceu do céu, enviado graciosamente por Deus, por amor a você e a mim. Eu quero te convidar nesse momento a orar. Busque a Deus no cantinho do seu coração agora. E diga assim: ah, Senhor, eu não quero outro alimento da minha vida que não seja o Senhor. Estou cansado de provar em alimentos que não podem matar a minha fome. Sabe o que eu estou pensando aqui agora, gente? São de pessoas que estão vivendo uma vida espiritual estragada. Sabe por quê? Porque estão procurando alimento
na lata do lixo desse mundo. Alimentos estragados não é um alimento físico, mas em determinadas coisas, determinados sentimentos, determinados sonhos, que já estão apodrecidos, porque Jesus não está ali. Você lembra do maná do deserto? Você que lê a Bíblia, ele podia ficar guardado de um dia para outro? Claro que não. Ele estragava. Ele tinha que ser consumido naquele momento, naquele dia. Assim muitas vidas estão vivendo. Porque estão buscando um alimento que perece. Um alimento já talvez com prazo de validade vencido. Mas Jesus é o alimento que nunca vence. Jesus é o alimento que nos farta totalmente. Ele é o pão vivo que desceu do céu, que não perece, que não apodrece. Seu sacrifício foi único na cruz do Calvário, por você e por mim. Vamos orar. Vamos nesse momento nos colocar diante do Pai que nos ofereceu esse alimento, do Pai que nos ama. Eu vou pedir a Mariana que faça essa oração. Senhor Jesus, Senhor é tudo aquilo que nós precisamos, mais do que nos dar o que precisamos, porque o Senhor já é tudo, Senhor. Aleluia. O Senhor tem nos mostrado, Pai, que o Senhor é o pão do céu, o Senhor é o pão que nos dá vida, o Senhor é um bom pastor. Aleluia. O Senhor também é a luz. O Senhor tem nos mostrado que o Senhor é o único caminho que nós precisamos seguir. A única verdade que nos liberta, Senhor. Obrigado, Senhor. A única vida, Senhor, que nos dá vida. É vida eterna com o Pai. Senhor, então por que ainda estamos buscando as coisas que não são nada? Senhor, todos nós ainda temos tentado nos alimentar da mesa desse mundo, Senhor, de migalhas. Mas, Senhor, em Teu nome te pedimos, sacia, Senhor, a nossa fome. Amém. Sacia a nossa sede, Senhor, é água viva, Aleluia. Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo, que é como a água, Senhor, que nos inunda e nos faz transbordar, encha o nosso coração, esvazia o nosso ego, Senhor, para que a gente possa se encher de Ti. Amém. Deus, santificado seja o Teu nome, glorificado seja o Teu nome. Amém. Nós queremos nos render a Ti, Pai. Que cada um que esteja assistindo e participando desse culto possa sentir o mover do Teu Espírito Santo nesse momento. Amém. Espírito Santo, que é o Consolador. Aleluia. Louvado seja. Que é o que nos ensina. Muito obrigado. Que é o que nos faz caminhar. Que nos lembra da Tua palavra. Espírito Santo, mais uma vez pedimos que o Senhor fortaleça o nosso coração, fortaleça a nossa mente, nosso corpo, para que a gente seja vivificado, alimentado por esse pão, que a gente possa buscar esse pão na Tua palavra. Estamos cansados de nós mesmos, do pecado desse mundo. É verdade, Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós ansiamos pela Tua volta mais do que tudo, Senhor. Glória a Deus. E nós queremos caminhar rumo à cidade celestial. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós somos dependentes de Ti. Amém. Queremos crer em Ti, Senhor. Lá em 1 João 3,23 fala que seus mandamentos é que a gente creia em Ti e ame uns aos outros. Verdade. E crer em Ti é ter um relacionamento contigo, Senhor. Queremos acreditar em Ti.
próprio João 14 diz que o Senhor fala que a gente precisa crer em Ti e não ter medo. Pai, queremos acreditar no Senhor com toda a nossa força. Amém, Senhor. Te amar com tudo que temos, Senhor. Nos ajuda, Pai. Amém, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Aleluia. Venha sobre nós o Teu reino, Senhor. É em Teu nome que nós oramos, nosso Glória Mestre, nosso Rei, nosso maravilhoso Pastor, nosso Deus. Amém. Amém. Coisa maravilhosa a gente poder ser alimentado, sermos nutridos pela palavra do nosso Deus. Queridos, a Igreja Presbiteriana do Meia é uma igreja de famílias, famílias que compõem a grande família da fé. Eu quero dar uma notícia para você, talvez não de primeira mão, mas para outros sim, que no dia de ontem, na parte da tarde, nós recebemos a notícia que, aliás, de anteontem, né, na sexta-feira, que nos trouxe tanta alegria ao coração. Nós queríamos dividir com os irmãos. A notícia que recebemos na sexta-feira, que trouxe tanta alegria para o nosso coração, é que nós precisamos concluir as obras que faltam pouquinhas para o berçário da nossa igreja, porque o número de bebês está crescendo, está aumentando. Sabe o que é que aconteceu sexta-feira de tarde? Mostra aí na tela. Nasceu o Murilo Nascimento Serpa, filho dos nossos queridos Tiago e Adriana. Imagina a alegria dos avós, de Nelson, de Maria Helena, de Sérgio e de Siminha. Os tios também, de toda a família. Mas, gente, o nosso querido Murilo está aí, ó. Mostra outra foto do Murilo. Olha só, que bebezão lindo. O Murilo nasceu, aí está a família, olha aí. O sorrisão do Tiago, Adriana, Murilão. O Murilo nasceu com 51 centímetros de comprimento e com 4,80 kg. Olha o peso do garoto, hein? Moleque é pesado, é graúdo. Que coisa linda. Então, Adriana e Tiago, a igreja do Meia, todos nós nos alegramos muito com a alegria de vocês. Deus abençoe a paternidade de vocês, a maternidade. Deus esteja também abençoando a vida dos avós, os tios, priminhos, né? Todos que vão caminhar juntos aí. Que o Senhor continue alegrando o coração dessa família querida. E a gente espera, depois que todo esse momento de reclusão que a gente está passando, isolamento, a gente possa celebrar isso presencialmente lá na nossa sede, na rua Doutor Pacho Faria 58, estarmos juntos lá, tá bom? Ao final desse culto, desse encontro, que daqui a pouco nós vamos estar orando por essa família querida e pela vida preciosa do Murilo. Graças a Deus pelo Murilo, viu? Gente, nós queremos avisar ainda que os nossos pequenos grupos estão caminhando ao longo de toda a semana. Os horários e os dias estão aí colocados na tela para você. Então, você que ainda não se filiou a um pequeno grupo, se filie, procure se filiar através do telefone 2501-5450, e aí você manda uma mensagem para lá, pode ligar, e aí vão dar um jeitinho de poder filiar você. Mas os que já fazem parte, continuem priorizando em suas agendas esses horários, esses dias, para que você seja cada vez mais alimentado pela palavra de Cristo e pela comunhão com seus irmãos, ok? Nossas reuniões de oração continuam na forma online, uma sala de oração virtual, e estão aí os horários, os dias, para que você possa participar conosco. Gente, a oração é a respiração da alma do crente. Crente que não ora, você pode dizer assim, pastor, mas eu oro individualmente. Coletivamente, é como a frase de um teólogo no passado, que ele disse que quando a gente ora na coletividade dos santos, é como se
essa nossa oração ela fosse como um rio, ela vai desaguar no mar. Ou seja, quando oramos juntos, nós estamos praticando aquilo que Jesus disse sobre 2 ou 3 reunidos em seu nome. Você acha que essa reunião é só para ouvirmos a sua palavra? Não. É para falarmos com Ele e termos comunhão com os nossos irmãos como igreja. Lembra do que aconteceu em Atos, quando a igreja estava reunida em oração a favor de Pedro, a favor daqueles apóstolos que estavam sob perseguição? O lugar onde eles estavam tremeu e Deus estava operando um milagre, livrando o seu servo lá da prisão. Deus tem prazer quando a sua igreja se reúne para orar. Então, procure se reunir virtualmente para orar, buscar a Deus. Nosso estudo bíblico nas quartas-feiras, às 19h30, e esse estudo bíblico visa realmente dar mais crescimento no conhecimento da palavra de Deus e detalhes que às vezes na pregação a gente, por uma questão técnica, não temos condições de dar, mas no estudo bíblico, então, essas condições são apresentadas. Estamos trabalhando o livro de Atos dos Apóstolos, findamos as viagens missionárias de Paulo. Na próxima quarta-feira vamos estar falando sobre o perfil de Paulo como líder da igreja, seu perfil como pastor, como missionário, como teólogo também, como plantador de igreja. Então não perca, próxima quarta-feira, 19h30, estamos juntos. Nossos aconselhamentos pastorais, o aconselhamento pastoral prossegue, tem aí o telefone para você fazer o contato, caso haja urgência, você vai mandar mensagenzinha urgente, nós vamos procurar, à medida do possível, fazer um contato o mais rápido possível com você, e se você pode esperar mais um pouquinho, coloque agendar, tá? Nós vamos procurar então dar esse retorno. Nossas contribuições através dos nossos dízimos e ofertas de amor continuam através dos dados de nossa conta que estão aí espelhados para você. É muito importante dizer à igreja que nesse tempo de pandemia temos tido, é óbvio, alguma dificuldade no recolhimento, de nossas contribuições, mas a igreja ela não tem cessado a sua ajuda àqueles que necessitam de fato. Hoje mesmo, nesse momento, os nossos diáconos estão concluindo o atendimento em seu plantão na entrega de cestas básicas, das cestas de alimentos, às pessoas que estão cadastradas, as famílias que estão cadastradas no nosso programa de assistência. Então, a nossa valorosa junta diaconal tem empreendido esforço para que as pessoas possam ser atendidas. Então, hoje, de 10 às 11 da manhã, a junta diaconal esteve reunida na igreja, dando esse plantão para ajudar a essas famílias. Eu acredito que talvez essa hora os nossos diáconos já tenham saído de lá. A gente tem tido esse cuidado de não ficar muito tempo, por conta das orientações que temos das autoridades para que não haja aglomeração, que seja um tempo curto de ajuda, de auxílio, de forma bem higienizada, de forma bem tranquila, para que não haja nenhum tipo de problema para as pessoas também que estão sendo assistidas. Até fazer o bem nesse tempo tem que ser com uma boa dose de equilíbrio, uma boa dose de bom senso. Então, você que é membro da nossa igreja, continue ofertando, continue sendo fiel na entrega dos seus dízimos e ofertas, fazendo por transferência bancária, porque os nossos compromissos, as nossas responsabilidades, elas não param. A palavra de Deus diz que nós devemos trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Nós cuidamos e trabalhamos para que não haja falta de mantimento na nossa casa, na casa que você mora e que eu moro. E assim também, por amarmos a Deus, a obra do Senhor, e esse Senhor da obra, nós dedicamos a Ele também nossas ofertas e os nossos dízimos. Queridos, nós vamos, nesse momento, citar para vocês aqueles que estão aniversariando ao longo dessa semana. E vamos orar por eles também. Nós temos no dia 22, amanhã, 22 de junho, 2 aniversariantes queridos. Nosso diácono João Carlos, Deus te abençoe, João, um homem de Deus, querido, amado, bom pai, bom esposo, servo do Senhor que tem caminhado com a gente. Que Deus multiplique sobre você a sua graça, que você continue se alimentando do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus.
Parabéns desde já, João. E também a nossa querida irmã Regina Coelho. Regina, querida, um beijo no teu coração. Você é uma bênção na nossa vida. Você e toda a sua família. Jerônimo, Débora. Mas amanhã é o teu dia. E nós, como Igreja do Meia, nos alegramos sobejamente pela tua vida, minha amada. Um beijo grande de todos nós para você. No dia 26, o Raimundo Nonato. Querido Raimundo, dia 26 vai chegar, sexta-feira, eu sei que vai ter aquele bolo gostoso que a Cristina vai fazer, a Luísa também para você. No dia 27, sábado, nossa querida irmã Gilda, dona Gilda, um beijo grande no teu coração, que a irmã continue sendo cada vez mais alvo da graça, do cuidado, do amor de Jesus. Irmã Gilda, ela é uma bênção na nossa vida, já idosa, mas o Senhor tem cuidado dela, graças a Deus por isso, juntamente com o nosso irmão Valdair, seu querido esposo. Famílias no altar, essa semana nós vamos estar apresentando diante de Deus a família de Mônica Cunha, né? Felipe, Rodrigo, toda essa família linda, Bruna, todos, né? Vamos estar colocando diante do Senhor. Também a Natália Paiva, nossa querida Nath e sua família. Que Deus abençoe, Nath. Vamos estar orando por você e toda a tua casa ao longo dessa semana. Você é bênção de Deus. Nath tem ajudado muito no nosso departamento infantil. Que Deus continue te usando, querida, para a glória dele. A Nilvia e Orlando. Nilvia, querida, Deus te abençoe. Juntamente com Orlando, ao longo dessa semana, vamos estar lembrando de vocês em nossas orações. Queridos, nós então chegamos ao final do nosso encontro. Eu vou pedir a Meire, né, para fazer a oração por essas famílias queridas, orar também pela bênção da chegada de Murilo. A igreja recebe mais uma criança, né? Recentemente foi a filha querida de Eros, de Thaís, né? Melina, e agora chega o Murilo, né? Olha, Melina com M. Murilo, M também. Que legal! Vamos orar então com a Meire e assim estaremos concluindo o nosso encontro, recebendo a bênção do Senhor. Senhor, muito obrigado por mais esse dia que nos dá de vida e de saúde. Obrigado pelo privilégio que tivemos de te cultuar, de render louvores e principalmente ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Como é bom sabermos que temos a ti como nosso pão, e sabemos a quem recorrermos quando temos fome e sede. Tu és o nosso pão da vida. Louvamos o teu nome por isso. Também te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem sido misericordioso, bondoso, fiel para com a tua igreja. E queremos, Senhor, nesta manhã, te agradecer pelo nascimento do Murilo. Ó Deus, obrigado porque cremos na tua soberania, que tu trouxeste ao mundo a vida do Murilo para a tua honra e para a tua glória. Abençoa a vida da Adriana, do Tiago, continue sustentando este casal, esta Amém. Família que tem se formado na tua presença, Pai. Senhor, vá agora ao encontro também da saúde da Adriana, sua recuperação do parto, também esses primeiros momentos da vida do Murilo. Senhor, guarda essa família, essa casa, dá instrução, dá realmente a tua cura e a tua bênção sobre esse lar, Pai. Nós te agradecemos pela vinda do Murilo. Também te agradecemos por esses irmãos que vão estar aniversariando. Verdade. O diácono João Carlos, a nossa irmã Regina, o nosso irmão Raimundo, a nossa irmã Dona Gilda. Ó Deus, dê a eles motivos de gratidão, de reconhecimento da tua presença, do dom da vida. Continue sustentando, dando saúde, dando paz e abençoando também a sua casa. Também colocamos diante de ti as famílias do altar, a família da Mônica Cunha, do Felipe e do Rodrigo, como também da família da Natália, do Orlando e da Nilvia. Ó Deus, que essas famílias sejam fortalecidas pela tua presença, Senhor. Que a tua paz, a tua alegria, o teu consolo, Amém, o teu conforto esteja no meio dessas casas, Pai. Que eles possam sentir a tua presença neste momento.
Obrigado porque o Senhor tem sustentado. Obrigado porque o Senhor tem nos livrado de todo o mal. E continue, ó Deus, sendo aquele, o primeiro, o Senhor dessas vidas. Amém. Nós te agradecemos pela vida de cada irmão que foi citado Amém, aqui. Te agradecemos pela vida da Igreja Presbiteriana do MEI. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sido fiel e misericordioso por cada um de nós. Amém. Dá um restante de dia na tua presença. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, permaneça sobre a tua preciosa vida, meu irmão, minha irmã, não somente hoje, mas até o dia do retorno do Senhor Jesus. Amém. Queridos, lembrando a vocês que logo mais, às 18h30, estaremos de volta. Então, continue com a gente logo mais. Também peço a vocês que orem pelo nosso conselho. O Conselho da Igreja vai se reunir virtualmente amanhã, às 20 horas. Então, ore para que sejamos sábios nas decisões dos assuntos que iremos tratar. O Conselho da Igreja Presbiteriana do MEA tem procurado olhar para a Igreja com muito amor, com muito carinho, com muito compromisso e responsabilidade. Nós estamos tendo cuidado de ouvir a voz de Deus para tomarmos decisões que vêm do coração dele para abençoar a nossa comunidade. Então, amanhã teremos a nossa reunião e aí estaremos informando a igreja, atualizando a igreja sobre essas decisões e principalmente no que tange a essa perspectiva do retorno de uma reunião presencial da igreja. Ainda não estamos certos sobre isso, ainda não estamos cogitando precisamente o dia. Por quê? Porque o cenário que está aí ainda é incerto e nós vamos com muito zelo, muito atentos, de forma muito sóbria, ouvir as autoridades governamentais e também científicas, médicas. Agora quero deixar bem claro uma coisa a vocês. Entre optar por decidir com as autoridades governamentais e aquelas que são científicas, aquelas que têm conhecimento de causa, nós vamos ficar com as que têm conhecimento de causa. Porque as sociedades e as autoridades governamentais, elas não podem determinar o retorno de reunião da igreja. Ela pode dizer, vocês podem voltar a se reunir, mas nós podemos, por uma opção nossa, democrática, baseados na nossa Constituição Federal, dizer, obrigado, valeu, mas no momento nós vamos dar garantias ouvindo a sociedade científica, aos médicos, aqueles que têm autoridade sobre esse assunto. Então isso é uma opção que nos é dada, nos é facultada. Então nessa hora vamos ter muita cautela, juízo e vamos ouvir a voz de Deus. Que Deus te abençoe, um bom almoço, boa refeição com a sua família, fique em casa, fique bem e até logo mais, querendo Deus. Um beijo do coração de todos vocês.